Há livros que você lê, fecha, coloca de volta na estante e segue a vida. Mas há livros que, quando você lê com atenção, parecem abrir janelas secretas dentro da sua própria mente. O livro de Provérbios é exatamente esse tipo de obra. Ele não fala sobre riqueza como um manual financeiro. Ele fala sobre a construção interna da riqueza. Fala sobre o tipo de pessoa que você precisa se tornar antes de qualquer dinheiro entrar na sua vida. E é esse detalhe que a maioria ignora. As pessoas querem fórmulas, querem atalhos, querem segredos, mas não querem olhar para a base invisível que sustenta toda a verdadeira prosperidade. É por isso que Provérbios não promete riqueza. Ele revela códigos, princípios, engrenagens psicologicamente sofisticadas que, quando aplicadas de forma consistente, mudam o seu relacionamento com o tempo, com o trabalho, com o dinheiro e com as pessoas. Esses códigos são mais profundos que técnicas e mais duráveis do que modas. E é sobre eles que vamos falar hoje. Os 7 códigos milionários escondidos no livro de Provérbios. Não códigos religiosos, mas códigos de sabedoria. Não códigos de fé, mas códigos de comportamento. Não sobre ganhar dinheiro rapidamente, mas sobre se tornar alguém impossível de quebrar. Provérbios começa revelando o primeiro desses códigos, o código da sabedoria. Mas não a sabedoria como conceito abstrato, e sim como disciplina mental, como lente que organiza a percepção, como arquitetura invisível que governa as escolhas. Provérbios não diz apenas busque sabedoria. Ele diz procure-a como quem procura prata, como quem caça um tesouro escondido. Pare um segundo e pense nisso. Quem procura prata não está passeando, não está improvisando, não está esperando que algo caia do céu. Está agindo com foco, intenção e método. Essa metáfora é uma das imagens mais poderosas de todo o livro. Sabedoria não é obtida por acidente, ela é garimpada. E garimpar dói. Garimpar exige disciplina, exige paciência, exige a capacidade de suportar o tédio, a frustração e a repetição. Pessoas comuns querem respostas rápidas. Pessoas sábias procuram fundamentos. E nesse ponto, o texto traz um detalhe importante. Sabedoria é resultado de exposição contínua à verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. É a capacidade de observar padrões, interpretar consequências e agir antes que seja tarde. É prever o futuro a partir da lógica do presente. Enquanto a maioria vive reagindo, os sábios vivem antecipando. A sabedoria coloca você sempre um passo à frente, porque ela te permite enxergar aquilo que os outros ignoram. A raiz dos problemas, a essência das oportunidades, o movimento silencioso das circunstâncias. O milionário de Provérbios não é alguém que ganha muito dinheiro. É alguém que toma decisões melhores do que a média por tempo suficiente para que isso se torne inevitável. Riqueza, no contexto de Provérbios, é consequência de sabedoria acumulada. E sabedoria acumulada é resultado de atenção, de humildade intelectual e da capacidade de aprender com tudo, inclusive com erros, fracassos e quedas. Esse é o primeiro código. Você não atrai prosperidade. Você se torna alguém que ela naturalmente procura. Mas Provérbios não para aí. Ele revela o segundo código, o trabalho diligente. E esse é um ponto delicado, porque nos dias de hoje, falar de trabalho virou quase ofensivo. As pessoas querem a estética do sucesso, mas não o esforço que o constrói. Querem estilo de vida milionário, mas com mentalidade de descanso eterno. Provérbios vai contra essa mentalidade ao dizer repetidas vezes que a mão diligente prospera e que os planos dos que trabalham com dedicação conduzem à fartura. Diligência não é trabalhar mais, é trabalhar certo. Não é esforço cego, é esforço inteligente. É a disciplina de mostrar-se todos os dias, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando a motivação desaparece. É essa constância silenciosa que produz resultados extraordinários. Pessoas comuns trabalham quando sentem vontade. Pessoas prósperas trabalham porque decidiram quem vão ser. E essa diferença sutil altera completamente a trajetória.
Quem espera motivação trabalha de forma intermitente. Quem trabalha por compromisso evolui de forma contínua. E isso cria vantagem competitiva. Provérbios deixa claro que a preguiça, a negligência e a procrastinação não são apenas comportamentos ineficientes, são auto-boicotes. São inimigos internos que corroem as oportunidades que deveriam florescer no futuro. O milionário de Provérbios não é um escravo de trabalho, ele é um estrategista do próprio destino. Ele sabe que riqueza é construída tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. Ele entende que disciplina é liberdade e que responsabilidade é poder. Esse é o segundo código. Trabalhe com diligência, constância e excelência, e os frutos serão inevitáveis. O terceiro código se manifesta de maneira ainda mais sofisticada: o código da boca. Provérbios afirma repetidas vezes que vida e morte estão no poder da língua e que quem guarda a boca preserva a própria vida. Mas não estamos falando de palavras mágicas, afirmações vazias ou discursos motivacionais superficiais. Estamos falando de comunicação como ferramenta de construção ou destruição. Palavras criam percepções, moldam reputações, alteram direções. Palavras podem abrir portas ou fechar portas, podem elevar alguém ou queimá-lo socialmente. Pessoas prósperas entendem que falar é uma forma de investimento. Cada frase pode render juros positivos ou negativos. Por isso, Provérbios insiste no domínio da fala, na prudência, no silêncio estratégico. Falar menos para ouvir mais. Falar com intenção, não para preencher o vazio. Palavras precipitadas criam problemas duradouros. Palavras sábias criam impacto de longo prazo. A maioria das pessoas fala para se sentir importante. Os sábios falam para transformar ambientes. A maioria fala para reagir. Os sábios falam para dirigir a narrativa. E esse ponto é especialmente profundo. Quem controla a narrativa, controla o destino. Esse é o motivo pelo qual Provérbios coloca tanta ênfase em evitar fofocas, críticas impulsivas, explosões emocionais e conversas vazias. Não porque seja pecado, mas porque é burrice, é improdutivo, é contraproducente. Pessoas que falam demais se entregam demais. Pessoas que falam sem pensar se expõem sem necessidade. Pessoas que falam com raiva constroem sabotadores para o futuro. O milionário de Provérbios fala com precisão. Ele transforma palavras em pontes, não em armadilhas. Ele entende que comunicação não é desabafo, é estratégia. E é por isso que esse é o terceiro código: domínio da fala como ferramenta de poder. O quarto código é um dos mais negligenciados: o código da integridade. Provérbios afirma que melhor é o pobre que anda em integridade do que o rico perverso nos caminhos. À primeira vista, parece que o texto está desincentivando a riqueza. Mas, na verdade, ele está revelando algo profundo. Riqueza sem caráter é autodestruição. Pessoas que constroem fortuna sem integridade eventualmente se tornam escravas da própria falta de integridade. Vivem com medo, ansiedade, instabilidade. Não têm reputação, apenas dinheiro. Mas dinheiro sem reputação é areia escorrendo entre os dedos. A integridade é o alicerce psicológico que permite que a riqueza permaneça. Sem ela, a pessoa está sempre se escondendo, mentindo, manipulando, calculando, temendo ser descoberta. Provérbios mostra que a honestidade não é uma virtude moral apenas, é uma vantagem estratégica. Pessoas íntegras atraem confiança. Confiança atrai oportunidades. Oportunidades atraem crescimento. Crescimento atrai riqueza sustentável. A integridade é a base invisível que permite que você cresça sem colapsar. Pessoas sem integridade até podem subir rápido, mas caem mais rápido ainda. Pessoas com integridade constroem de forma mais lenta, porém, constroem algo que não pode ser arrancado delas. Esse código é especialmente relevante no mundo moderno, onde atalhos parecem sedutores, mas cobram um preço altíssimo. O milionário de Provérbios não negocia a própria integridade porque entende que ela é seu maior patrimônio. Ele sabe que caráter é capital, e capital moral abre portas que dinheiro nenhum abre. O quinto código
É o código da prudência ou da antecipação estratégica. Provérbios diz que o prudente prevê o mal e se esconde, mas o tolo segue adiante e sofre as consequências. Aqui está uma das regras mais importantes de construção de riqueza. Prever antes de agir. Não é ser paranoico, é ser inteligente. Não é ter medo do futuro, é se preparar para ele. Pessoas prósperas não vivem apagando incêndios, elas vivem prevenindo incêndios. Elas pensam antes de agir, estudam antes de investir, observam antes de se comprometer. Prudência é uma forma de economia emocional e financeira. Evita prejuízos desnecessários, evita conflitos, evita associações tóxicas, evita decisões impulsivas que podem destruir anos de trabalho. Prudência é a arte de escolher o caminho que evita problemas futuros. É uma forma de inteligência aplicada ao tempo. Enquanto o imprudente age primeiro e pensa depois, o prudente pensa primeiro e age de forma cirúrgica. Essa mentalidade cria um diferencial enorme. Pessoas imprudentes vivem apagando incêndios que elas mesmas iniciaram. Pessoas prudentes constroem ambientes tão bem planejados que incêndios raramente acontecem. Prudência é proteção, é estratégia, é sabedoria em ação. O milionário de Provérbios não é alguém que arrisca tudo em busca de uma explosão de riqueza. É alguém que calcula riscos, reduz vulnerabilidades e constrói de maneira inteligente. Esse é o quinto código, prudência como vantagem competitiva. O sexto código é o código do conselho. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há segurança e que os planos fracassam onde não há orientação. Isso não significa seguir qualquer opinião. Significa buscar perspectivas qualificadas. Significa ouvir pessoas que já trilharam o que você deseja trilhar. Significa evitar a arrogância de achar que sabe tudo. Pessoas sábias não confundem autoconfiança com onisciência. Elas têm um radar muito sensível para conselhos que ampliam a visão. Elas têm mentores, modelos, referências. Elas sabem que ninguém enxerga o próprio ponto cego. Em Provérbios, conselho não é conversa, é direção. Não é palpite, é mapa. Pessoas que buscam conselho reduzem erros, aceleram processos e ampliam resultados. Pessoas que evitam conselho geralmente repetem os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos ciclos. O milionário de Provérbios não é um solitário arrogante. Ele é um estrategista que sabe construir alianças inteligentes. Ele sabe ouvir, sabe perguntar, sabe selecionar vozes. Ele entende que conselhos certos valem mais do que oportunidades certas, porque eles criam oportunidades que você jamais encontraria sozinho. Esse é o sexto código. Buscar conselhos qualificados como ferramenta de expansão. E finalmente o sétimo código, o código do domínio próprio. Provérbios afirma que a pessoa que não controla o próprio espírito é como uma cidade sem muros. E essa é uma das metáforas mais fortes de todo o livro. Uma cidade sem muros é vulnerável. Qualquer inimigo entra, qualquer tempestade destrói, qualquer provocação desestabiliza. Da mesma forma, uma pessoa sem domínio próprio vive à mercê das circunstâncias, das emoções, dos impulsos, das comparações, das provocações externas. Vive reagindo, vive instável, vive cansada. Domínio próprio não é repressão, é soberania interna. É a capacidade de responder, não de reagir. É a habilidade de segurar a palavra quando ela pode destruir algo precioso. É a inteligência emocional de manter a calma em momentos de caos. É a disciplina de não gastar além do que pode. É o autocontrole de não agir guiado por inveja, raiva, ressentimento ou vaidade. Pessoas com domínio próprio são raras. Pessoas sem domínio próprio são previsíveis. Pessoas com domínio próprio constroem impérios. Pessoas sem domínio próprio constroem ruínas. E Provérbios deixa claro que alguém pode até ser forte, inteligente e talentoso. Mas, se não tiver domínio próprio, está condenado a perder tudo. Esse é o sétimo código, domínio próprio como fortaleza psicológica. Esses 7 códigos, quando combinados, criam um tipo específico de pessoa. Não alguém perfeito, mas alguém equilibrado. Não alguém que atrai riqueza, mas alguém que a constrói através de comportamentos sólidos e consistentes. O livro de Provérbios não promete dinheiro, ele promete clareza,
Não promete fortuna, promete lucidez. Não promete milagre, promete consequência. Ele revela que a riqueza verdadeira não começa na carteira, começa na mente. E que prosperidade não se trata de técnica, mas de transformação. Pessoas não se tornam milionárias apenas por oportunidade. Tornam-se milionárias por arquitetura interna, sabedoria, diligência, domínio da fala, integridade, prudência, conselho e autocontrole. Esses são os tijolos invisíveis da prosperidade. Quando você observa alguém realmente bem-sucedido por tempo suficiente, você encontra esses códigos em ação. E quando você observa alguém que destrói a própria vida, também encontra a ausência deles. Provérbios é um espelho. Ele mostra quem você é, quem você evita ser e quem você pode se tornar. Ele não está falando com o seu bolso, está falando com a sua consciência. Ele não está falando com o seu ego, está falando com a sua lucidez. Ele não está falando com o seu desejo de riqueza, está falando com a sua capacidade de sustentá-la. Porque riqueza sem estrutura é peso, riqueza com estrutura é poder. Ao final você percebe que Provérbios não é um livro antigo, é um livro atemporal. Não é um texto religioso, é um manual psicológico. Não é sobre fé, é sobre sabedoria aplicada. E os códigos que ele revela funcionam hoje da mesma forma que funcionavam há milhares de anos, porque são códigos que governam o comportamento humano. E o comportamento humano não muda. A sabedoria que constrói riqueza hoje é a mesma que construía riqueza no passado. Pensar antes de agir, trabalhar com diligência, falar com intenção, agir com integridade, antecipar riscos, buscar conselho e controlar a si mesmo. O milionário de Provérbios é alguém que não apenas ganha dinheiro, mas que se torna tão sólido internamente que a riqueza deixa de ser um fim e passa a ser apenas mais um resultado natural daquilo que ele é. A verdadeira riqueza não é uma conta bancária lotada, é uma mente bem construída. Não é viver sem problemas, é ter estrutura para não ser destruído por eles. Não é acumular coisas, é acumular sabedoria. Provérbios não quer transformar você em alguém rico, quer transformar você em alguém sábio. E alguém sábio, por definição, sempre encontra um caminho para prosperar.